vida, pelo trabalho, pela jovialidade, pelo que ele faz. É uma pessoa muito sensata, legal, e eu quero que vocês aproveitem e interagem com ele, assim como vocês fazem comigo, né? O Álvaro tem uma vasta experiência de mercado, de empresa. Vocês vão ver que ele tem empresa que abriu, que fechou, tem sonhos de aumentar, de ser o maior de Uberaba, e é assim que a gente tem que continuar. Há poucos dias ele fez um post que estava lá na prefeitura, brigando com o prefeito, apresentando, conversando, e é assim que é empreendedor. Então, eu quero que vocês interajam com ele, escutem ele, tirem ideias. Todo mundo que escuta o Álvaro falar, ao final, tem uma perspectiva de vida diferente. E por isso que eu chamei ele agora, porque neste momento de revisão, é um momento de voltar para nós. Muita gente está pensando em abrir um negócio, todo mundo se reinventou com a pandemia, e é bem interessante, tá bom? Então, o Álvaro, ele já tem todo o domínio, ele vai ficar hoje como se fosse o professor, tá, Álvaro? Seja bem-vindo. Álvaro, os meninos batem palma, viu? Quer ver? Olha lá. Vamos receber o Álvaro. Boa noite a todos. Que apresentação, que responsabilidade, hein, Renner? Fiquei super feliz pelo convite, ter participado e compartilhar essa experiência com todos vocês aí. E é só puxando um gancho, aproveitando aí, eu acho que vocês estavam falando de pitch, correto, Renner? Sim, eles vão apresentar o banco de ideias semana que vem. O workshop. Olha que legal. O nosso workshop vai ser o online, né? Porque não pode ter na quadra esse ano, então vai ser online. Então, a gente vai fazer uma prévia de uma gravação, caso não funcione no dia. Olha para você ver, eu lembro da minha aula, se eu não me engano, foi no meu 6º período que eu vi a matéria pitch. E, coincidente também, eu vi valuation com o Alvarez. Não sei se vocês tiveram essa aula ainda. E eu já utilizei 3 pitches na minha vida e 4 valuations. Então, assim, são coisas que eu gosto de compartilhar, que você fala assim, nossa, quando eu vou usar isso? Então, aproveitem esse momento de usar realmente a graduação como se fosse um laboratório, que isso vocês vão levar o resto da vida de vocês. É claro que a experiência de mercado é bem diferente. O meu pitch do mercado foi muito diferente da graduação. Mas eu me lembro dos conceitos básicos de um pitch. Então, aproveite esse momento, porque muitas coisas vocês vão colocar em prática sim. O Renner já fez a minha apresentação, foi muito legal, fiquei bastante feliz aí. E realmente eu me formei na Uniub, já fiz pós-graduação, enfim. Depois aí eu passo meu Instagram para vocês, que aí eu vou resumir e não vou ser tão repetitivo nas informações, e eu quero ser mais objetivo. Eu sempre gosto de ir em um ponto que foi muito interessante. Quando eu entrei na faculdade, eu tinha 19 ou 20 anos, e aí eu fiz um questionamento. Meus pais já tinham um negócio, eu vou contar para vocês, mas no 2º período, eu perguntei para o Marco Antônio, hoje pró-reitor, né, da Uniub. Falei, Marco, quero montar uma empresa e eu queria aproveitar a graduação para fazer meu plano de negócio. E aí, para quando eu terminar no 8º período, eu já ter a minha empresa. Ele falou assim, não, negativo, você vai montar sua empresa agora. A faculdade vai ser o seu laboratório, você vai aproveitar cada professor seu como um consultor. Isso me motivou de tal forma que realmente, se passaram ali 2 ou 3 meses, eu já estava para a minha 2ª unidade. Então, eu estudava de manhã, meu curso era matutino, trabalhava à tarde na minha 1ª unidade, que era a unidade dos meus pais, e à noite eu trabalhava no meu negócio. Então, eu madrugava, literalmente, estudando, trabalhando, juntamente com o planejamento, para as coisas acontecerem. Então, aproveitem essa fase de laboratório. Não esperem pegar o canudo na mão ali do diploma para falar assim, agora eu vou começar a fazer. Isso não muda, gente. Pelo contrário, quando vocês pegam o canudo, a responsabilidade só aumenta. A questão do aprendizado ele é contínuo. Então, eu gosto de também contar esse parêntese na minha vida que foi bastante interessante. Tudo se começou em 2004, na primeira Toca do Peixe, que foi o bar e restaurante dos meus pais. E ali eu comecei a administrar junto com a minha família, sem conhecimento algum. Eu comecei a limpar o chão, a ser um garçom, a ser um caixa, depois virar um gerente, até chegar um momento que eu falar assim, nossa, cheguei ao ponto máximo. Ou eu monto um negócio para ser concorrente do meu pai, ou eu tiro meu pai do negócio.
E meu pai ainda era muito jovem e ainda é muito ativo. E só que isso me fez passar por todas as etapas de um processo. É como se você começasse como um trainee dentro de uma empresa e terminasse como um CEO, vamos dizer assim. Aconteceu todas as etapas comigo, então eu conhecia todos os processos e etapas da minha empresa. Minha empresa, né? Dos meus pais, na verdade, mas eu ajudei eles a crescer, eu considerava que era a nossa empresa. Mas ali com N desafios. Eu não entendia de planejamento estratégico, não sabia o que era conceito estratégico, não sabia o que era uma precificação, não sabia a diferença de despesa com custo. E eu falei, peraí, meu negócio cresceu tanto, não sei se todos aqui já teve a oportunidade de ir na primeira Toca do Peixe, lá no Boa Vista, mas eu falava de filas de 30 pessoas na porta, era fila quase virando a esquina. Isso aí, gente, antes da crise de 2009, estou falando de 2004, 2007. Então, assim, graças a Deus as coisas prosperaram no nosso segmento. Eu não tinha concorrentes tão fortes na cidade, mas faltava alguma coisa na minha vida, que era essa questão do conhecimento realmente. Então, eu tinha prática, eu tinha vivência, mas eu não tinha aquele, vamos dizer assim, o estudo formal mesmo ali para conseguir, de certa forma, escalar o meu negócio. E aí eu entrei na graduação no curso de administração. Eu sou um amante por administração e empreendedorismo. Eu sou suspeito para falar desse assunto, minha boca começa a salivar e, assim, eu até me perco dos assuntos. Então, quando eu entrei na administração, eu fiquei completamente apaixonado. Eu comecei a entender e falar assim, nossa, peraí, tudo que eu estou aprendendo aqui, eu consigo colocar em prática. Eu e meu pai tinham diversos atritos, porque eu falava assim, pai, tá errado, vamos fazer diferente. Só que eu sempre tive uma visão, uma abordagem diferente. Eu não queria só fazer diferente, eu mostrava o resultado para ele. Então eu vejo muitas pessoas hoje com esse entrave. Trabalham em algumas empresas e falam assim, meu chefe não aceita isso, meu chefe é arcaico, meu patrão não autoriza, ele sempre fez isso e falou que sempre deu certo e não vai mudar. Opa, e eu também concordo com isso, porque hoje eu tenho empresa. Se a gente sempre fez e continua dando certo, por que mudar? Então, você tem que antecipar a solução. Você já tem que mostrar um resultado e mapear esse resultado. E assim eu fazia com meu pai. Eu mapeava todo o processo, fazia um levantamento de custo e falava assim, pai, hoje a gente ganha 100 mil por mês. Se a gente fazer isso, eu te provo que a gente aumenta o faturamento para 150 mil. Primeiro, ele me chamava de louco, é claro, né? Falava assim, não, você não vai conseguir fazer isso. E aí, a gente tinha vários resultados significativos. Não todos, é claro, mas a gente teve realmente assim, ganhos expressivos na época, com redução de custo e aumento de receita. Vou dar um exemplo simples, que foi a questão de colocar um software de gestão na nossa empresa. A gente tinha aquelas comandinhas de papel e caneta, vamos dizer assim, e ali a gente não tinha controle dos processos. Uma simples automação da minha empresa, que hoje, vamos dizer assim, é como se fosse um CRM, né? Eu implantei esse processo da empresa, onde eu já tive, assim, todo o mapeamento das minhas despesas, das minhas receitas, ticket médio, questão de consumo por hora, se era mais mulher ou homem que ia no meu negócio. E aí começou N ferramentas que a graduação me ajudou a agregar no meu negócio. Planejamento estratégico, mapeamento de processo, questão de recursos humanos, questão de hierarquia, delegação de tarefas. Então, foi muito legal essa parte de usar a graduação nesse processo de aprendizagem. Então, aí tudo lindo, maravilhoso, mas eu ali sendo ainda um gerente do meu pai. E eu falei assim, não, vou cortar essas asas e eu quero ter o meu próprio negócio. Eu tinha 2 pontos a escolher. Primeiro, usar a marca Toca do Peixe ao meu favor e escalar o negócio. Ou começar um negócio da estaca zero, correndo alguns riscos. E é claro que eu não tive dúvidas, eu amo ainda esse processo, a questão da marca Toca do Peixe, eu escolhi escalar o meu negócio, ou seja, montar outras empresas. Em Uberaba, não sei se também todo mundo sabe, a minha primeira toca é muito longe da cidade, é bem no final da cidade. E isso gerava alguns entraves, as pessoas achavam muito afastado, a localização não era tão privilegiada, ao mesmo tempo que era muito bom, mas se tornava um empecilho. E eu tive a oportunidade de montar a Toca da Avenida da Saudade, que é onde veio ali, vamos dizer assim, a fazer a junção de N fatores, ponto estratégico, fácil estacionamento, boa localização,
uma avenida hoje, vamos dizer assim, uma avenida gourmet, que é considerada aqui na cidade. Então, N situações que fizeram eu tomar uma decisão, montar o meu primeiro negócio. Eu já estava na graduação, no 4º período, para ser mais específico, onde eu montei a Toca. Então, ali, eu falei assim, peraí, agora tudo que meu pai não aceitava, ou que não concordava, eu vou fazer no meu negócio. Mas eu quero entender o porquê que ele não deixava. E aí eu comecei a entender realmente ao pé da letra, que às vezes o caixa não batia, a gente fazia uma projeção de faturamento e essa projeção não acontecia, custos que acontecia do nada, por exemplo, veio um corpo de bombeiro aqui falando que você tinha que fazer um projeto e gastava 12, 15 mil reais. Então, eu poderia dar N fatores aqui que dificultavam o processo do dia a dia. Mas eu montei a Toca do Peixe da Avenida da Saudade e as coisas prosperaram muito. Por quê? Estávamos em ascensão, a marca já era forte na cidade, mas muitas pessoas conheciam, mas não iam. Então, já tinha ouvido falar da marca, mas nunca tinha ido ao restaurante. Então, a Toca da Avenida da Saudade, por ser mais centralizada, nos ajudou nesse processo. E aí, no primeiro, segundo, terceiro ano, as coisas foram só em ascensão, graças a Deus. Com alguns entraves, alguns problemas, mas eu ajudando a parte administrativa dos meus pais e tocando a Toca da Avenida Saudade, minha empresa. E aí, em 2009, 2011, já começou a se falar dos reflexos da crise no Brasil. Lembram-se todos que a gente teve a recessão econômica, né, mundial e nos Estados Unidos, mas assim, a rebarba, vamos dizer assim, o reflexo da crise no comércio em si bateu em 2011. E aí, o meu negócio ainda estava em ascensão, graças a Deus, mas por conta de N situações, que uma delas eu gosto de citar sempre. Eu nunca fui uma choperia, eu sempre fui algo muito específico, então as pessoas lembravam de mim por ser referência em peixe. Diferente de algumas choperias que tinha peixe, tinha costela, tinha frango, tinha filé mignon, e aí se tornando, assim, às vezes, um alvo mais fácil. É um assunto muito polêmico, mas o meu negócio eu aprendi a ser realmente assim específico, a ter um foco. Eu sempre gostei dessa estratégia, mas tem alguns riscos e eu vou chegar nela daqui a pouco. E aí eu montei, então, a Toca do Peixe. Todo mundo lembrava só de mim na cidade quando era peixe. Eu tinha um concorrente, ainda tenho, na verdade, que é o Zé do Peixe, mas a cidade estava crescendo muito para poucos restaurantes especializados em peixe na cidade. E nós tínhamos alguns diferenciais. Eu tinha um cardápio mais amplo, um espaço mais adequado, um espaço mais amplo, N fatores que nos ajudavam como diferenciais. E aí eu tive uma ideia. Eu falei assim, nossa, peraí, as coisas estão acontecendo muito, eu tenho uma toca muito longe e eu tenho uma toca centralizada, mas que lota muito. Eu vou montar um delivery. Que aí começou a questão do crescimento e da franquia Toca do Peixe. Eu queria fazer uma marca, e numa das ideias, eu fiz um curso de extensão no Sebrae, que era especializado em franchise, que é a questão da franquia, né? Existe a ABF, a Associação Brasileira de Franchise, que hoje é um selo, e eu fiz um curso de extensão de franquias. E eu tinha um planejamento estratégico de crescer por filiais. Quais são as diferenças? Filiais são lojas próprias. Ou seja, eu vou ter 300 restaurantes e os 300 restaurantes são meus. Ou seja, uma gestão centralizada. E aí, quando eu fui fazer a ABF, gente, tudo mudou na minha vida. Eu falei assim, gente, que tolo, eu não vou conseguir crescer nunca com uma gestão centralizada. Uma por questão de controle, processos, e uma questão que esse modelo já estava um pouco ultrapassado, as franquias já estavam em ascensão. E com esse curso, meu planejamento mudou. Gente, é como se eu tivesse assim, eu virei literalmente do avesso. E aí eu falei assim, não, pai, mãe, vem cá, tudo mudou, vamos registrar a marca, vamos associar a BF e agora a gente vai ser franquia. Nessa brincadeira de franquia, eu gastei 50 mil reais só de registro de marca. Só de patente, só de associação ABF, de processos formalizados, enfim, N fatores que eu tive que correr esse risco para realmente formalizar a minha empresa. E aí, quando eu fiz esse curso, volta-se aí a questão do delivery. Eu quis montar um novo negócio, um novo padrão de franquias, que quais seriam? As micro franquias.
Para você montar um restaurante do padrão, por exemplo, assim, de um Colorado, de uma Toca do Peixe, de um Santa Brasa, a gente se fala-se de um investimento de mais de 300 mil reais, por conta de imobilizado, de equipamentos, de capital inicial, de estoque. Então, assim, N situações que eu falei assim, gente, crise no Brasil, ninguém vai montar um restaurante de 350 mil reais. Falei, eu acho que esse processo está errado. E aí vem a ideia da franquia. As pessoas já estavam querendo comer mais no conforto da sua casa por conta de N fatores também. Segurança, a pessoa quando fica em casa não precisa literalmente gastar com gasolina, dar banho nos filhos, não precisa trocar de roupa. Fatores que ajudam a pessoa a ficar em casa. E aí eu montei uma franquia, que era a Toca do Peixe Delivery, que antes era na Praça Frei Eugênio e hoje se encontra na Tristão de Castro. Então, uma unidade pequena, muito enxuta, com uma cozinha e balcão centralizada. E num ponto estratégico, seria no meio da cidade, ou seja, de fácil distribuição para qualquer lugar da cidade. E aí foi muito legal também. A gente teve, assim, realmente N experiências com essa unidade, uma pegada totalmente diferente, por quê? Um custo diferente. Enquanto eu tinha um aluguel de 7 mil reais na Toca, eu tinha na franquia de 1.500. Enquanto na outra Toca eu investi mais de 300 mil reais, na franquia eu investi em torno de 40 mil reais. E a minha receita era a minha loja que mais faturava por metro quadrado. São coisas diferentes, vamos lá. Se eu pegar a minha Toca da Avenida Saudade com 350 metros e pegar a minha outra Toca com 80, proporcionalmente, aquela Toca vende muito mais do que essa. E aí eu começou a bagunçar a minha cabeça. Eu falei assim, peraí, deu muito certo, foi muito lindo, foi muito maravilhoso, e tudo indo de vento em polpa, vamos dizer assim. Eu tive uma ideia. Pai, mãe, as coisas estão acontecendo para mim. Quando eu falo pai e mãe, eu sempre quis ouvir as experiências dos meus pais. A decisão sempre foi minha, mas eu sempre gostei daquela conversa de corredor. Eu gosto de falar que as melhores experiências que eu tive na faculdade foi conversando com o Wilton no corredor, foi pedindo uma ajuda para a Rosana no corredor, o Marco Antônio puxando minha orelha no corredor, conversando com a Thaís no workshop. Então, assim, vários fatores ali que hoje que são legais isso. Eu tenho como experiências de vida. E aí eu falei assim, Uberaba tá legal, mas eu tô muito novo, eu quero extrapolar. Eu quero ir para Uberlândia. E aí eu tive uma fase empreendedora que talvez o ego foi maior do que a cabeça. Eu montei a Toca de Uberlândia há 3 anos atrás, e aí eu já estava com a marca registrada, processo de franquia, consultores dentro da minha empresa. Eu montei a Toca do Peixe de Uberlândia, parecida com o layout do delivery. Só que lá, como era a minha primeira unidade fora da cidade, eu falei assim, não, delivery é muito pouco, eu quero contemplar também atendimento de mesa. E aí lá era uma unidade menor, em torno de 120 metros quadrados, que contemplava uma cozinha muito ampla, muito grande para atender o delivery de Uberlândia, né? Estamos falando de uma cidade liberando 1 milhão de habitantes, e um salão pequeno. Que eu falei assim, não, eu quero entender o perfil de consumo do uberlandense. Eu quero entender como que é isso. Então eu tinha ali umas 20 mesas só, e uma cozinha muito legal, uma cozinha centralizada, inovadora, para o meu segmento foi uma cozinha assim contemporânea, vamos dizer assim. E aí as coisas não aconteceram no mesmo formato de Uberaba. Por quê? Em Uberaba eu já tinha 15 anos de marca, eu não tinha concorrente, eu estava na minha cidade com minha cadeia produtiva envolvida, fornecedor de alface, fornecedor de peixe, tudo ao meu favor. Então toda unidade que eu montava em Uberaba era mais fácil. E quando eu fui para Uberlândia, os custos mudaram. Por quê? Um currículo lá era diferente, uma precificação é diferente, porque o custo envolvido no processo era outro, o perfil de consumo completamente diferente, e aí eu comecei a entender que eu falei assim, opa, peraí, não era que o Álvaro era tão bom, a marca era muito forte, e talvez, claro, juntou a minha experiência com o meu conhecimento e ajudou, mas em Uberlândia o desafio seria muito diferente. Uberlândia em si, eu gosto de falar que me profissionalizou. Realmente eu entendi que Gente, eu não quero ter nenhuma rixa de Uberlândia e Uberaba aqui, tá? Eu amo Uberaba, mas, assim, falando de competitividade, Uberlândia é muito diferente da gente. E eu fui entender isso só, infelizmente, quando eu montei minha empresa lá.
Eu poderia ter feito um planejamento estratégico muito mais a fundo. E aí eu comecei a ver que enquanto minhas empresas faturavam ali X valor, em Uberlândia era metade desse X. E eu falei assim, não, peraí, então vamos usar isso como a meu favor. Deixa eu entender o que eu estou errando. O que eu faço em Uberaba e não estou fazendo em Uberlândia. E uma coisa foi simples. Faltou uma palavra só. Padronização. O Álvaro estava no seu quarto restaurante e não tinha processo muito claro. Não existia, por exemplo, assim, eu tinha isso, mas não estava no conhecimento dos meus líderes, dos meus gerentes, que era a questão de delegação de tarefas, padronização de atendimento, padronização dos pratos, livro de receita, N fatores que me atrapalharam em Uberlândia. E aí eu comecei a não ser mais um gestor, eu comecei a ser um bombeiro. Eu estava só apagando incêndio. Eu apagava incêndio de Uberlândia, eu apagava incêndio na minha Toca da Saudade, eu já só estava resolvendo o problema dos meus gerentes. E a culpa não era dos meus gerentes, porque o processo não estava claro. Faltava gestão, faltava a liderança, um exemplo de liderança dentro das minhas empresas. E eu comecei a mudar, repaginar, reposicionar o meu negócio. E aí, é óbvio, gente, eu tenho que resumir a história, mas perdendo dinheiro. Em Uberlândia, a minha unidade não se pagava todos os dias. É importante falar que, em alguns negócios, os primeiros meses, é normal você não ter faturamento positivo. Às vezes, você tem que injetar dinheiro no negócio, e eu contemplei 6 meses para injetar dinheiro no negócio. E isso furou. Eu tive que injetar quase 12 meses. Ou seja, o Álvaro, que já tinha ali 12 anos de mercado, errou. Então, assim, fiz um planejamento que talvez eu superei minhas expectativas. E aí, ainda, acontecendo tudo isso na minha vida, eu tive uma outra oportunidade. Esses negócios, eu vou tentar resumir um pouco para mim voltar na Toca do Peixe. Todo mundo aqui talvez também deve conhecer o Pastelo, que é aquele pastel self-service, que você vai escolhendo os recheios. Em Uberlândia não tinha. E aí eu tinha um ponto do lado da Toca do Peixe para alugas. E aí eu falei assim, opa, peraí, eu tenho uma oportunidade. Eu conheci o processo do Pastelo, coincidentemente o dono de lá, o Danilo, é amigo meu, mas eu falei assim, eu vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V no negócio do Danilo e vou montar em Uberlândia. E aí montei uma empresa que chamava Pasteleiro. Então tínhamos ainda 4 Toca do Peixe e agora o Pasteleiro. Uma empresa nova, um negócio diferente, um nicho diferente. Lembra-se o Álvaro, que sempre foi objetivo, sempre quis foco, começou a descentralizar e perder foco. E aí montei o Pasteleiro. Negócio muito legal, margem gigantesca. Eu até falei assim, gente, céu, será que eu faltei nas aulas de precificação? E será que desse tanto de dinheiro mesmo? Mas eu fui entender. O pastel realmente é muito simples de montar o processo. E é muito simples de copiar. Então, por que ninguém montava peixe? O processo é muito difícil. Cadeia de fornecedores é muito limitada. O processo é dificultador. Eu tenho certeza aqui que poucas pessoas devem gostar de fritar peixe em casa. Porque a cortina fica fedendo peixe, a roupa fica fedendo peixe. Então, quando vocês lembrarem disso, pede na toca. Não tem problema, né? Mas aí o pastel não. O pastel é um processo muito mais simples. Você vai lá, é o recheio, a carne moída, é o frango, é um ingrediente de qualidade, é uma Nutella, beleza. Quando eu montei o Pasteleiro, gente, 5 meses depois, tinha mais 4 pastelarias iguais na mesma avenida. Quem conhece Uberlândia aqui, eu vou citar o nome, está um pouco para cima do Pátio Sabiá, ou do Parque do Sabiá também, que hoje são duas referências lá. Eu estou na Avenida Belarmino Cota Pacheco, que é debaixo da Sesimundo, debaixo da UFO, Universidade Federal de Uberlândia. E aí eu falei assim, gente, mas como que pode? E aí eu fui entender o perfil do berlandense. O concorrente é muito forte. A concorrência é muito mais profissional. Depois que eu montei a Toca do Peixe, na região ali do Santa Mônica, que era o bairro onde eu tinha a empresa, montaram mais 3 concorrentes meus. Era o tal de Traíras, alguma coisa do peixe, que eu não lembro, e alguma coisa de frutos do mar. Então a concorrência ela é muito mais forte. E ela chega para te destruir. Eu vendia porções lá, por exemplo, a R$50, tinha concorrentes meus que vendia 35.
Então eu falei assim, opa, peraí, qual que vai ser o meu posicionamento aqui? Vai ser qualidade, vai ser valor, vai ser, enfim, diferenciação. Eu precisava entender qual que ia ser a minha estratégia de posicionamento lá. E aí, com a Toca do Peixe de Uberlândia, o pasteleiro em Uberlândia, beleza, as coisas acontecendo, a Toca, comecei colocando dinheiro ainda, injetando dinheiro, e o pastel quase nada. Mas o pastel não tinha retirada. E o pastel eu tinha um sócio, viu, pessoal? Não era só eu, foi minha primeira unidade com sociedade. Por quê? Como eu quis mudar de segmento, eu falei assim, ó, peraí, eu não quero perder 50 mil, não. Eu prefiro perder 25. E aí eu convidei um rapaz para ser meu sócio. E ele até fez faculdade na Uniub também. Então a gente tinha 50%. As coisas acontecendo ainda na minha vida, eu tinha um fundo de caixa na época, passando na Avenida da Saudade, eu sempre tive um projeto engavetado, que era o Porcos. É um restaurante especializado em carne suína. Só que esse restaurante era para ser engavetado, era para ser desengavetado em 2025. Só que eu vi um ponto tão legal, tão bacana, que eu antecipei esse projeto em uns 6 anos. E aí eu montei o Porcos na Avenida da Saudade também, um pouco para frente da Toca do Peixe, não sei se todo mundo conhece. E aí foi muito legal, só que foi meu investimento mais expressivo. Eu investi mais de 200 mil reais lá, também em sociedade, o mesmo sócio do pastel era o mesmo sócio do Porcos, e foi uma experiência muito legal. Em termos de posicionamento, de estrutura falando, era um restaurante assim, referência em Uberaba, porque ele tinha estacionamento, ele tinha um amplo playground, ele tinha uma cozinha centralizada, tinha até elevador dentro da cozinha, só para vocês terem ideia, câmera fria, 7 refrigeradores, uma área de passeio que o uberabense gosta de ficar na rua. Então não tinha nada para dar errado. Falei assim, não, gente, é montar e ganhar dinheiro, não tem erro. E o ego falou uma vez mais alto. Por quê? O processo de franquias da Toca do Peixe ficou parado. Então, todo esse tempo montando Toca do Peixe Uberlândia, pastel e Porcos, e a Toca do Peixe? Faltou processos, faltou delegação, faltou liderança. O meu negócio ainda estava em ascensão, mas eu estava perdendo dinheiro dos meus restaurantes que sempre foram muito saudáveis. E aí, nesse meio tempo ainda, fui convidado para ser presidente do sindicato patronal. Todo mundo aqui é jovem, então as pessoas não conhecem muito de sindicato. Existem os sindicatos dos empregados e os sindicatos dos patrões. Vou tentar resumir. E aí o sindicato dos patrões estava acabando o meu segmento, que é o sindicato patronal. Fui convidado para ser presidente do sindicato, já adiantando, não ganho um centavo, porque as pessoas acham que eu ganho alguma coisa por isso. Não ganho nada, é só uma pressão gigantesca, mas que para mim era muito expressivo. Por qual motivo? Eu já estava com 80 colaboradores no meu segmento, e qualquer pessoa que entrava na presidência do sindicato poderia literalmente ir por água a fundo no meu segmento. Vou dar um exemplo simples. Vai ter uma discussão de dissídio, aumento de salário. Esse cara não é do setor, vai lá, tem só um restaurante com 3 funcionários, fala, não, vamos aumentar 10%. 10% de aumento de salário no meu segmento é muito expressivo. E não que eu não queira aumentar, tem que ser algo em cima de N fatores para você decidir um aumento de salário. Inflação, eu poderia, assim, dar uma aula só disso aqui para falar de sindicato. E aí eu achei conveniente na época. Então eu peguei a presidência do sindicato patronal também. Só para vocês terem uma ideia, o meu amigo de sindicato mais novo tinha 51 anos. E eu entrei com 26 anos no sindicato para pegar a presidência. Então foi um desafio muito grande na minha vida, mas foi uma das melhores, está sendo uma das melhores experiências da minha vida, em termos assim de você realmente doar, porque é algo ali é uma troca, vamos dizer assim. Eu represento o meu segmento, em contrapartida, realmente assim, financeiramente você não ganha nada, mas o conhecimento e aquela rede de contatos, aquele network, é muito bacana, é muito legal, é muito expressivo. Então, as Toca do Peixe, pasteleiro, Porcos e o sindicato. Então, lembrando, ainda tinha o Álvaro pessoa física. Eu tinha um relacionamento, eu tinha minha família, eu tinha minha atividade física,
que tudo foi virando uma bagunça. E eu tomei algumas decisões difíceis, mas importantes, que eu precisei dar alguns passos para trás. Eu decidi vender o pasteleiro, então eu vendi o pasteleiro para um dos meus concorrentes mais fortes de Uberlândia. Lembra que eu tinha falado que 4 pastelarias tinham montado na mesma avenida? Uma delas era muito forte. Então, eu não ganhei dinheiro nessa venda, foi um pitch que eu fiz lá também, nós fizemos um pitch, um valuation para entender o que a marca tinha de valor e vendemos para o meu concorrente. Beleza, uma empresa a menos. Show. E aí, tinha a Toca do Peixe Uberlândia. Só que quando eu montei a Toca do Peixe Uberlândia, lembram que eu tinha falado que eu tinha um plano de franquia? Eu montei como unidade própria no início, mas sempre com a intenção de vender. Só que quando você está começando uma franquia, você não tem grandes lojas eu falo em grandes volumes, você normalmente monta a loja e vende ela com porteira fechada. E você só faz um posicionamento de público-alvo. O que é isso? Um perfil de franqueado. É uma pessoa que vai tocar a sua loja. Um investidor, um empreendedor. E aí eu montei com essa estratégia. Eu montei a Toca do Peixe Uberlândia, mas para procurar um franqueado. E aí, 2018, se eu não me engano, greve dos caminhoneiros. Todo mundo lembra disso? Gente, 2 semanas faltando gás, faltando alimento, faltando insumo na produção. Minha rede de fornecedores sempre foi muito forte, graças a Deus. Mas chegou uma hora que ou eles escolhiam abastecer o gás do hospital ou abastecer o gás de um restaurante. É óbvio que eles vão abastecer o gás de um hospital, sem sombra de dúvida. E eu tive 2 semanas de prejuízo em todos os meus negócios, porque foi uma greve nacional. Só em 2 semanas, só para vocês terem ideia do impacto agora, em 2 semanas, todas as minhas empresas acumularam prejuízo de R$180 mil. Os meus 5 negócios acumularam prejuízo de R$180 mil. Foi a minha primeira crise expressiva. Você acha que alguém tem R$180 mil guardado, falando assim, não, vou deixar isso aqui em caixa. Fui procurar recurso de terceiros, em bancos, em BNDES, enfim, N fatores, N bancos ali com taxas mais baixas. E fui pesquisar, foi onde eu fiz uma injeção de capital externo nos meus negócios. Só que com isso, com esse capital de terceiro, você pegar um empréstimo para pagar a conta não é saudável. Isso assim, é uma questão, a curto prazo é legal, mas a longo prazo tem que tomar muito cuidado. E a gente teve que tomar uma decisão muito rápida, porque senão eu ia fechar 1 ou 2 negócios. Por quê? As pessoas têm que entender, quando a gente fala, por exemplo, de Covid, de coronavírus, as pessoas falam assim, mas o grande, ele dá conta, ele tem caixa. Gente, cuidado com essa informação, porque o grande tem um custo muito maior, ele tem muito mais funcionário, ele tem muito mais despesa. Então, assim, isso foi muito delicado, porque enquanto eu tinha concorrente com uma loja só e 10 funcionários, eu estava com 5 empresas e beirando 80 colaboradores. Então, assim, para mim foi muito expressivo essas 2 semanas. Quando eu fiz isso, o mercado voltou um pouco, não tão aquecido. A primeira semana até que voltou, mas depois eu ainda fui levando isso com algumas percas ao longo do prazo. E aí, o que aconteceu? O Porcos, eu tinha um sócio. Esse sócio não deu certo, porque lembra que a gente tinha vendido o pasteleiro? Era o mesmo sócio. Então, nós vendemos o pasteleiro, tudo certo, e a gente ficou em sociedade só no Porcos. E aí, N problemas de gestão. Foi uma questão que não deu certo sociedade, por minha parte, pela dele. Acho muito legal sociedade, acredito muito na sociedade. Foi uma questão, assim, realmente muito isolada que nos atrapalhou. E aí, eu fui lá e adquiri a parte dele. Foi onde eu tive que desprender de mais um capital. Mas eu acreditava tanto no negócio que tive uma escolha. Não, eu vou comprar e eu vou tocar um negócio. E aí foi muito legal. Eu apreciei, agora no começo de 2020, eu tive uma oportunidade de vender a minha franquia Toca do Peixe Uberlândia. Aí eu levantei a mão pro céu e falei, nossa, graças a Deus, que legal, vou vender minha Toca de Uberlândia, vai ser minha primeira franquia. O Porcos está acontecendo também e as minhas outras tocas. Em fevereiro, o que acontece? Coronavírus. Ninguém estava prevendo isso. E todo mundo veio com uma expectativa de
que ia durar 10 dias, depois ia durar 15, depois 30. Dia 21 agora, faz 90 dias que o meu segmento não sofre alteração. Meu segmento de bar e restaurante, se você pegar os decretos municipais, ele só pode delivery e retirada de balcão. Mas tem muitos negócios do meu segmento, vou dar alguns exemplos. Alguém já aqui tem costume de pedir delivery no Santa Brasa? Poucos. Só de ir beber um chopinho lá no Santa Brasa, eu tenho certeza que muitos. Ou seja, o posicionamento estratégico do Santa Brasa sempre foi o consumo in loco. E alguns restaurantes não. Então, assim, foi muito difícil. Muitos restaurantes não estão conseguindo se adequar no delivery. Eu até dei uma entrevista hoje para o Jornal da Manhã, representando o sindicato, explicando que... Vocês já repararam que quando vocês entram no iFood, agora você pode ir rolando o dedo que vai ter uns 500 restaurantes? Muitas pessoas acharam um bico, vamos dizer assim, uma segunda opção, uma fonte de renda, a questão do delivery. E hoje, para você montar no iFood, é muito simples. Só que para nós, estabelecimentos assim, expressivos da cidade, é uma concorrência desleal. Porque normalmente essas empresas não pagam seus tributos, não têm um enquadramento fiscal, não têm colaboradores. Eu sou a favor, pelo fato do empreendedorismo, mas perante empresário é muito delicado esse assunto, porque os custos dessa empresa são muito diferentes da minha. E aí, com isso, eu tive que tomar algumas decisões. Eu tinha esse possível franqueado em Uberlândia para tocar a minha unidade. Na semana que ia assinar o contrato, tudo fechou. Só que aí eu falei assim, agora já era, não vou vender mais a Toca do Peixe de Uberlândia, vou ficar mais um tempo com ela. Esse franqueado me procurou e falou assim, não, ó, o negócio está de pé, só que agora eu quero uma diferença. Eu quero que você facilite o pagamento e prolongue o prazo de pagamento. Eu falei, opa, lógico que eu faço isso, vou me adequar e vou fazer isso para ele. E aí Uberlândia foi lá, bem no começo do coronavírus, não sei se vocês lembram, eles abriram o comércio de lá. E aí, quando abriu o comércio, eu falei assim, agora acabou. Vou vendo, faço a certeza, está tudo consagrado, vou assinar contrato e beleza. 2 semanas depois, lockdown. Aquela questão de fechou tudo de novo. E aí, esse franqueado chegou em mim e falou, Zé, me desculpar, mas eu vou ter que dar um passo para trás, não vai dar certo o negócio, não sei quanto tempo vai demorar. E pode ver, o Uberlândia está nesse processo até hoje. O nosso segmento funciona só lá de segunda a sexta, das 10 às 18 horas. Lembrando que um restaurante em si, ele funciona o dia todo, não é só no almoço. E aí, vamos dizer assim, Deus é tão bom comigo que eu ainda tive uma oportunidade. Eu estava muito difícil, em termos de custos, manter todos os meus restaurantes abertos em cima do coronavírus. O meu concorrente mais forte de peixe em Uberlândia me procurou e falou assim, Álvaro, fiquei sabendo que você está vendendo a franquia, eu quero comprar o seu restaurante. Só que eu não quero a sua marca, eu quero a sua empresa. Então, qual é a diferença? Ele queria comprar todo o meu ponto, toda a minha estratégia, toda a minha estrutura, mas não queria a marca. E eu achei muito conveniente fazer esse negócio. Por quê? Eu não sei quanto tempo ainda vai durar a questão do isolamento e outra questão. Como que vai ser o novo hábito de consumo? Como vai ser a volta do mercado desse segmento? E aí vendi a minha empresa já faz uns 45 dias, da Toca do Peixe de Uberlândia, graças a Deus deu tudo certo. E aí com a intensificação em Uberaba, foi muito sério, está sendo muito sério. O Renner citou ontem, eu tive uma reunião na prefeitura com todo o comitê técnico para falar do meu segmento, porque várias pessoas do meu segmento já quebraram. Restaurantes famosos, que por ética eu não posso falar o nome aqui, mas que já não abrem mais. Se o decreto sair amanhã, eles não abrem a porta mais. E aí eu tive que pôr algumas coisas na balança. Eu tenho operações muito saudáveis e eu tenho filhos imaturos, que são filhos novos, que você tem que pegar na boca e literalmente colocar a mamadeira na boca dele. Porque ele não sabe andar por si só. E qual é essa unidade minha? O Porcos. E aí eu tentei repassar o ponto lá, mas eu, por escolha própria, eu decidi fechar as portas. Por quê? Isso iria atrapalhar os meus outros negócios, as minhas outras operações saudáveis. Então foi uma decisão muito difícil. É óbvio que eu perdi muito dinheiro nisso, mas é uma questão que ninguém sabia. Lembram-se, gente,
Se a greve dos caminhoneiros, em 2 semanas, me deu um prejuízo de 180 mil reais, vocês têm noção o que um coronavírus 90 dias fechados pode causar? Muitas pessoas não entendem isso e não entendeu a gravidade ainda do setor financeiro e como que vai ser a volta desse setor. Então, isso me afetou muito e eu quis antecipar um problema, porque lá em dezembro ou em 2021, o Porcos poderia ser um problemão. Então, dei mais um passo para trás e fechei o Porcos. Então, hoje eu centralizei algumas situações. Estou full time na Toca do Peixe da Avenida Saudade, no sindicato ainda, vou passar minha gestão daqui a alguns meses, mas ainda estou como presidente do sindicato, Toca do Peixe Delivery e, lembra a primeira Toca do Peixe, a Matriz, que é onde foi tudo começou? Esse mês eu peguei a gestão de lá, então vou colocar meus pais para descansar literalmente e a gestão volta a ser minha. Então, querendo ou não, fiquei muito feliz com essas decisões. É uma questão que eu gosto de falar, não tenho vergonha nenhuma. Eu sempre usei um ditado. Se for para andar para trás, é para pegar impulso. Então, o que eu estou fazendo é isso. Eu estou dando 2, 3 passos para trás, mas para voltar em 2021, final de 2020 aí, restabelecido e menos machucado. Porque todo mundo vai sair machucado desse cenário que estamos. Mas eu não quero comparar a vida com o setor financeiro. Mas é uma coisa que a gente tem que falar no dia a dia, que nos preocupa muito. Então, hoje, voltei a contemplar a questão da expansão por franquias. Quero focar literalmente na Toca do Peixe, na marca Toca do Peixe, que eu sempre tive um planejamento estratégico de ir para Ribeirão, São José do Rio Preto, porque quando a gente vai para Uberlândia, gente, Uberlândia e Ribeirão nada é mais do que uma vitrine. Não são cidades saudáveis, não são operações boas. Eu sei que pode parecer estranho, mas a cidade é muito grande, mas a concorrência é muito forte. Mas quando você contempla uma franquia, é uma vitrine, ela engrandece a sua marca. Então, para mim, ainda é interessante ter uma loja, por exemplo, em Ribeirão, mas eu ir para a região sudeste, que você contempla ali São Paulo, Campinas, sul do país, que, economicamente falando, a gente sabe que são regiões mais saudáveis para o tipo da minha operação. Então, assim, na época do pastel e do porco, se alguém aqui me visse no Instagram e fizesse alguma proposta para mim para montar um negócio, era bem provável que eu montaria. Eu era, assim, eu sempre gostei de um diferencial, todo negócio meu. Então, o Porcos foi muito específico. Quem conheceu aqui, que está aqui na apresentação, teve a experiência de conhecer, foi um restaurante para ser realmente especializado na carne suína, uma outra proposta em Uberaba. Tive alguns problemas, mas eu quis atender por diferenciação. Como foi a Toca do Peixe, como foi o pastel. Essa questão do pastel é muito legal, porque as pessoas gostam hoje de manipular. Elas querem, igual você vai comprar um carro e você, eu quero essa roda, eu quero esse som. Então, essa questão de você ter, assim, esses moldes no seu padrão é muito interessante. Então, se você me chamasse para abrir um carrinho de picolé, eu falava assim, vamos montar. Mas o que o picolé vai ter de diferente? Então, assim, eu sempre gostei disso, do algo a mais, que é algo que eu busco na Toca. Depois eu queria, se todo mundo tivesse a oportunidade, de seguir a Toca do Peixe da Saudade. Lá no Insta tá Toca do Peixe da Saudade. Nós estamos com uma campanha que é o quê? Faça do limão uma limonada. Então, cada prato que sai daqui, a gente manda um suco de limão. Que é o quê? Falando da crise. E a gente manda algumas frases motivacionais nos pratos, com algumas informações. Tudo vai passar, tudo vai ficar bem. É bem legal essa campanha. Eu queria que vocês olhassem depois esse vídeo para ilustrar um pouco mais o que eu estou falando. Então, assim, Renner, quanto tempo mais nós temos? Não, você pode usar um pouquinho de tempo, mas só te lembrando, olha para você ver, a Thaís veio te ver, ela está embaixo de você. Ô, Álvaro, eu vou te interromper aí, pessoal, só para falar o quanto eu tenho orgulho, o quanto eu gosto de ouvir o Álvaro, porque é uma aula de gestão mesmo prática, a realidade. O Álvaro não esconde os desafios, a vontade, como superar. Então, eu sei que a gente vai ter um momento aí para poder abrir para perguntas. Então, é sempre um show mesmo de realidade, né? Que tem que estudar, que tem que buscar, que vai quebrar a cara, que vai acreditar de novo, vai fazer de novo. Então, assim, eu gosto demais de poder contar com ele, que está sempre disponível aí, quando a gente convida. Agradecer o Renner também, porque é uma super oportunidade da gente aprender a gestão mesmo na prática. Obrigada, viu, Álvaro? Obrigada mesmo.
Eu que agradeço, Thaís. Ó, fica tranquilo com o tempo. Eu só quero que sobre um pouquinho de tempo para eles te perguntarem, né? Porque eles vão te fazer perguntas acerca de tudo isso, de tanta coisa que você falou. Tá bom? Pode deixar. 10 minutinhos eu termino, pessoal. E aí, então eu tive tudo isso que aconteceu, claro, de forma resumida, eu tive que resumir aqui para vocês, mas eu ainda continuo sendo um cara do empreendedorismo. Adoro esse assunto, adoro esse conceito, mas hoje eu entendi que só empreendedorismo não dá show. Eu aprendi a ser bom em pequenas coisas. Então eu quero ser um bom líder, eu quero ser um bom gestor, eu quero ser um bom empresário, eu quero ser um bom comerciante. Nossa, Álvaro, mas é tudo a mesma coisa? Gente, ao pé da letra pode parecer, mas eu entendi que são coisas diferentes. Às vezes você precisa ser um comerciante. Você está lá no balcão, sabe aquele comerciante do seu bairro antigo, mas que está ali no balcão e conhece todos os processos? Você precisa ser ele. Às vezes você precisa ser um empresário, que é um bom gestor. Você ficar muito tempo no escritório, esse ambiente aqui é muito legal, mas você não conhece tudo aqui. E eu entendi que a área estratégica que é muito importante, mas você conhecer a área estratégica e não conhecer o seu cliente também não dá certo. E aí, às vezes é importante você ser empreendedor, porque senão você não cresce. E aí a vida é feita de escolhas. Eu fiz uma escolha que eu quis crescer. O risco é alto, mas eu não arrependo de nada que eu fiz. Eu faria tudo novamente, mas de formas diferentes. Teria um planejamento estratégico mais alinhado, um plano de negócio muito mais formulado e coisas que a gente se esbarra na graduação. Eu tive o prazer do meu lançamento de produto ser o premiado. Foi muito legal, né? Eu encho a boca quando eu vou falar disso, é claro, e foi muito legal. Mas eu lembro que quando nós fomos fazer o lançamento de produto, foi um desafio. Por quê? Eu tinha mais 3 pessoas que fazia parte do grupo, e na faculdade você aprende que se você não souber trabalhar em grupo, esquece. Você nunca vai ser um empreendedor. E não levem essa palavra empreendedor ao pé da letra. Ai, Álvaro, não, eu vou prestar concurso. Para que você está me falando disso? Gente, seja um concurseiro empreendedor. Sabe quando você vai na Caixa Econômica e você não é bem atendido? Essa pessoa não é empreendedora. Então, faça algo diferente. Quando eu falo empreendedorismo, pode ser empreendedorismo social. Vai ajudar o seu bairro, vai ajudar alguma coisa sendo empreendedor. Escalando a sociedade, divulgando isso para a sociedade. Então, existem N formas de ser empreendedor. Só que o meu perfil de empreendedorismo é nos negócios. Então, assim, eu tive vários problemas no processo, mas todos os processos me levaram na graduação. É claro que a pós-graduação me ajudou muito. Eu fiz vários cursos de extensão, mais de 10, de toda forma que vocês podem imaginar. De oratória, de delegação de tarefas, de recrutamento e seleção, de liderança, fiz um de liderança muito legal. Então, assim, tive vários aprendizados e aí eu aprendi que realmente o aprendizado não acabava na faculdade. Que eu entendia que as pessoas falavam, não, peraí, acabou na faculdade. E não. E as pessoas hoje, eu fico abismado com algumas coisas que eu vejo ainda hoje no Instagram, que eu falo, gente, quem não mudar nessa quarentena, nunca mais vai mudar. Porque antes as pessoas reclamavam que não tinha tempo para nada, que não tinha um tempo para ficar em casa, para ficar no escritório. Então esquece. Eu conheço umas 5 plataformas excepcionais com cursos gratuitos. Então, assim, curso grátis, e a pessoa não pode ir lá fazer. Pegar um YouTube, ver um vídeo, pegar qualquer livro e ver. Então, assim, todo livro meu aqui é uma parte, é 1/4, eu acho, dos meus livros estão aqui, mas é só de gestão de pessoas, liderança, tudo do meu segmento. Livro de receita, tive que aprender a ser um chefe, é claro, né? Não fico na cozinha, gosto de cozinhar para mim, mas eu conheço todos os processos da minha empresa. Então, eu sei como que começa uma parmegiana e como tem que ser o final de uma parmegiana. Então, foi muito legal. E o que eu aprendi com tudo isso, que não existe o momento certo. Não existe o melhor cenário. Gente, a gente está falando de recessão econômica. Mas o que eu conheço de gente ganhando dinheiro na crise, vocês não estão entendendo.
gente que soube aproveitar isso a seu favor. Pessoas que falam assim, opa, peraí, agora a gente já tem um outro mercado. Vamos olhar isso a nosso favor e ver o que a gente consegue fazer com isso. Realmente é ressignificar o que está acontecendo. Eu sempre falo uma frase, é o novo normal, o novo perfil de consumo, para vocês estarem atentos e realmente estar um passo à frente do mercado, vocês anteciparem a próxima bolha, anteciparem o próximo cenário que pode acontecer na nossa micro-região Uberaba, ou no mundo online, que pode atender a nível nacional ou até internacional. Mas hoje eu gosto de falar que não tem desculpa. Para a pessoa que faz administração, a gente já começa administrando nosso próprio quarto. Uma pessoa que eu já vejo com ambiente de trabalho, ambiente bagunçado, para mim não é uma administradora, para mim não é uma gestora. E eu tive alguns exemplos práticos que eu posso chegar e falar assim, você tem que fazer as coisas simples para começar a se preocupar com as coisas mais assim, burocráticas, vamos dizer assim. Então você tem o Renner falou, gente, não é querer ser chato, mas realmente você organizar o seu ambiente de trabalho, o seu ambiente de estudos, você ter uma área de trabalho organizada. Eu estou lendo um livro que chama Tríade do Tempo. Ele fala até de arquivo morto organizado. Você fala, mas, gente, eu nunca vou mexer no arquivo. Gente, mexe. Vocês vão procurar um contrato. Quando eu fui fechar o Porcos, eu achar contrato de 1 ano atrás, no meio dos papéis, mas quando eu falava assim, eu puxava o contrato na letra C, eu falava assim, meu Deus do céu, eu melhorei demais. Então, isso é muito legal. Então, assim, eu acho que é isso. Quem quiser depois me seguir lá, tá alvaro.renan no meu Instagram. Posso passar depois meu contato de WhatsApp aí. Já tem uma informação que eu demoro um pouco para responder meu WhatsApp, tá? Então, assim, tem lá uma informação, assim, 48 horas para responder. Mas é porque, em cima do cenário que nós estamos hoje, como presidente do sindicato, é uma responsabilidade muito alta com o nosso setor. Eu estou, assim, colocando 70% do meu tempo para dedicar seriamente nessa questão dos decretos municipais, de que forma isso pode nos afetar, para que a gente também não tenha um passo atrás no sentido de um lockdown, alguma coisa na nossa cidade. Então, nós queremos fazer algo com responsabilidade, é claro, por isso que eu estou dedicando muito no sindicato. Então, eu acho que é isso. Se vocês quiserem abrir para perguntas, se quiser que eu aprofunde mais em algum tema ou assunto, estou à disposição. Pode perguntar? Antes da May perguntar, só que eu comentei muito com eles ontem, Álvaro. Fala sua idade para eles hoje, se puder. Eu tenho 28 anos. Oh, viu, gente? Desde sempre, novo. Olha o legado que esse moço tem, olha o que ele construiu, olha o que ele fez com pouca idade. A mesma coisa que a gente sempre fala todos os dias. Então, quando vocês direcionarem as perguntas para o Álvaro, abra o microfone, se quiser falar o nome de vocês para ele, porque a gente não está ao vivo, né? A gente não está na sala, mas aí às vezes não aparece o nome aí. Fala o nome para ele e faz a sua pergunta, que eu tenho certeza, de modo empreendedor, o Álvaro, você vai ter uma bela resposta. O Álvaro não vai te decepcionar na resposta. Principalmente as pessoas que querem abrir um negócio, que estão pensando em pitch, que estão pensando em se juntar, podem fazer, que eu tenho certeza que isso vai abrir muitos caminhos. Pode ir, May? Álvaro, boa noite. Meu nome é Maiara. Eu gostaria de saber se você pode dizer que foi um conjunto de estratégias ou se teve pelo menos uma melhor estratégia que deu essa alavancada nessas tocas que você tem hoje com sucesso. Mayara, boa noite. Eu posso dizer que eu tenho uma corresponsabilidade de ser uma sucessão familiar. Quando os meus pais começaram em 2004, eu tinha 12 anos. Só que era 12 anos que eu não sabia o que estava acontecendo. Então, eu ia lá, para mim era natural ir trabalhar. Meus pais nunca forçaram isso. Tanto é que eu tenho 2 irmãos, tá, gente? E meus 2 irmãos odeiam restaurante. Eles amam para ir consumir, mas falar em trabalhar, esquece. Ou seja, é normal, aconteceu comigo essa questão de alguém injetar no meu sangue ali essa veia empreendedora. Mas eu posso dizer, Mayara, que assim, foi uma questão realmente de sangue no olho. Eu nunca esperei algo. Vou dar um exemplo.
O meu primeiro negócio, que foi a Toca do Peixe da Avenida da Saudade, eu peguei um empréstimo de R$120 mil. Acho que eu já contei isso em outras oportunidades, né, Reni e Thaís? E aí, eu peguei esse dinheiro. Eu não tinha esse dinheiro foi um empréstimo. E aí, meu pai, mais louco do que eu, falou assim, sabe o que você vai fazer? Põe a casa nossa como garantia. E aí, olha o que me motivou. A casa não era verbada. Se tem alguém aqui que sabe o que é a diferença, a casa não tem escritura no cartório. E aí eu fui averbar a casa. Eu não tinha os R$120 mil, mas é claro que eu tinha uma reserva de dinheiro. Só para averbar a casa eu gastei R$15 mil. Todo mundo aqui já foi em cartório? Gente, só para averbar minha casa, eu devo ter ido umas 18 vezes no cartório. Eu fiz amizade com as meninas do balcão. E aí eu ia lá, perguntava como que elas estavam, porque eu não aguentava mais ir no cartório. Passou-se um mês, consegui averbar minha casa, a casa dos meus pais, e peguei um empréstimo. Só que com isso, Mayara, veio uma responsabilidade muito grande, sabe por quê? Se eu não pagasse o empréstimo, eles iam tomar a casa dos meus pais. Então isso me motivou muito. Eu não sou exemplo, eu acho que um empréstimo, um capital de giro, às vezes não é necessário para você começar um negócio, mas para mim deu certo, tá? Só que em outros negócios não deu. Mas o que me motivou naquele tempo foi eu entender que eu tinha que pagar aquilo, para provar para meu pai que eu estava certo em N processos, mas a questão de não tomar a casa dos meus pais me motivou muito. Esse foi meu primeiro negócio. E aí eu não esperava. Sabe o que aconteceu? Quando eu fui averbar a casa, eu perguntei, mãe, o que eu tenho que fazer? Ela falou assim, Álvaro, eu não sei, eu nunca averbei casa, resolve. Sabe o que eu fiz? Google, verbar a casa, cartório. Eu não sabia a diferença de um cartório de processo, um tabelionato de registro. Eu não sabia a diferença dos cartórios. E eu fui pesquisar. Hoje, o jovem, qualquer pessoa, espera muito do outro. E não, você unicamente é responsável das suas decisões, das suas escolhas. E as pessoas esperam muito do outro. Eu vou esperar o mercado voltar. Gente, Deus não vai chegar para você e vai colocar seu negócio no seu colo, não. E as pessoas ficam esperando um milagre. Você tem que fazer um milagre. Então, eu sempre corri muito atrás. Eu sou um cara que, assim, eu vou a fundo quando eu quero uma coisa. Eu lembro, eu já fui convidado em N situações para falar sobre empreendedorismo e falar de algumas coisas. E quando eu não conheço algum assunto e as pessoas querem aprofundar, eu vou a fundo nesse assunto. Eu vou estudar, eu vou entender, eu vou aprender. E no negócio tem que ser assim. Então, no meu dia a dia, tem coisas que eu não lembro da graduação. Eu vou lá, compro um livro, eu vou lá, pesquiso com o meu concorrente, que é meu parceiro. Então, em poucas palavras, vai atrás. Você, solidariamente, é responsável por essas escolhas. Obrigada, Álvaro. Nada. O que mais, gente? Estelinha? Renner, vamos fazer o seguinte. Quem perguntar ganha um voucher da Toca, né? Mas a gente só fala no final o valor. Estela, vamos lá. Pessoal, eu vou perguntar, mas o meu não tá valendo, né? Porque senão fica parecendo que é combinado. Bom, eu queria, Álvaro, que você falasse um pouquinho mais. Eu acho que você tocou num ponto aí muito importante, que é a questão do planejamento, né? Que a gente tem que ter esse equilíbrio entre planejar e fazer. A gente também não pode passar a vida inteira só planejando. Sim. Mas eu falo muito que na área da gestão, eu gosto de brincar que a gente tem ferramenta para tudo. Nada é achismo, nada é do jeito que eu quero, eu priorizar um problema, eu identificar o que está acontecendo no ambiente. E você falasse um pouquinho mais dessa importância, né? Depois de tantas experiências que você teve, realmente de você, e como buscar esse equilíbrio entre o planejar e o fazer, porque é muito importante aí no empreendedorismo a ação. Mas eu sempre falo, gente, ser empreendedor não é sair fazendo qualquer coisa. Então, Álvaro, se puder aí contribuir. Thaís, por isso que eu sempre falei também essa questão de você ter uma diferenciação. Quando você for escolher um negócio, algum segmento, algum mercado, tem um diferencial. É igual um currículo. Por que ele vai escolher o seu currículo? Tem que ter um diferencial. E aí, Thaís, quando a gente fala de planejamento, hoje eu atrelo a várias ferramentas de gestão. Primeiramente, vou falar de um planejamento antecipado, que é uma questão de planejamento estratégico. Eu sempre faço planejamento a curto, médio e longo prazo. Então, eu tenho planejamento para o mês, eu tenho planejamento para 6 meses e para 1 ano.
E as pessoas acham que é porque a gente colocou no papel que isso nunca vai mudar. E não, o planejamento está ali para ser mensurado, para ser acompanhado. A gente fez uma coisa, não deu certo, opa, vamos lá, muda. Hoje não tem mais tempo de esperar, de errar. Quando a gente erra, a gente perde muito. Então, pessoal, assim, eu recomendo que tá fazendo o acompanhamento dessas mudanças, desse planejamento. E atrelado a esse planejamento, ter um conhecimento prático também é muito interessante. Conhecer um pouquinho de política, conhecer um pouco dos seus negócios, entender por que uma queda no PIB pode afetar o consumo do seu cliente. Isso é muito importante. Não é gostar de política, é ter uma necessidade básica de política. Eu estou dando um exemplo só de política, mas dependendo do segmento, a gente pode falar até de religião aqui. Então é um assunto muito vasto, é claro. E também o terceiro fator, que para mim hoje é fundamental, Thaís, é uma questão de ferramenta de trabalho. Eu tenho um CRM, que não sei se todo mundo conhece, que chama TOTUS, que é um software de gestão. Esse CRM meu, esse software, me traz todas as informações do meu negócio no meu celular. Então, assim, se eu quiser saber por que houve uma queda no fator, por que houve uma queda, eu vou ter ali números para me auxiliar. E eu tinha um problemão que eu quero compartilhar aqui com todos que pode ajudar. Eu tive muita dificuldade de sair da agenda do papel para a agenda online. Nossa senhora, aquela agendinha suja era um dilema. Só que, tipo assim, para mim, não vai mudar muito, gente. Eu sou acostumado com agenda de papel, ótimo. Mas tente atrelar hoje no setor tecnológico. Por quê? Eu utilizo dois aplicativos que eu adoro recomendar. Um é o Evernote, que é aquela questão de você fazer anotações com ferramentas. Então, você ali tem projeções financeiras, você tem ali gráficos. Quem usa Evernote, acho que não consegue sair mais nunca desse Evernote. É como se fosse um bloco de notas organizado. Até de academia a gente se fala. E tem um outro aplicativo que também é gratuito, que é o Trello, que aí você já consegue compartilhar tarefas. Então, por exemplo, assim, todo o meu time de gerentes aqui utiliza o Trello. Eu poderia utilizar o TOTUS, mas o TOTUS ele tem algumas limitações quando eu falo de software de celular, essas questões. E o Trello é muito legal. Então, assim, por exemplo, você vai fazer um trabalho em grupo, vai lá, compartilha o trabalho no Trello, todo mundo tem acesso no Trello. É como se fosse ali um OneNote, tal, algumas coisas. Mas o bacana do Trello é que ele já tem os quadros com N ferramentas, quando foi concluído, prazo de validade. E aí, Thaís, eu gosto, então, de ter essas ferramentas para controle e mensuração, porque antes eu fazia o planejamento e não mensurava o planejamento, que era o resultado. Então, hoje eu faço o planejamento e faço o acompanhamento desse planejamento. E auxiliado realmente a esse conhecimento prático. Então, você tem que fazer um estudo de mercado. Faça um estudo para esse planejamento sair o mais real possível e acompanhe esse planejamento. Você está achando que eu peguei o meu planejamento até o final do ano e joguei fora? Negativo. Eu mudei e eu fiz algumas alterações. Minhas projeções mudaram, meu posicionamento mudou, mas o meu planejamento até o final de ano está certo, está em dia. Mas, Thaís, eu tenho certeza do silêncio dos meninos, porque a gente vem falando muito disso, da jovialidade, do futuro, né? O Álvaro, eu gosto da essência dele, ele não foi meu aluno, né? A gente só se encontrou na faculdade algumas vezes, mas o Álvaro, ele tem algo que é inspirador. Desde o semestre passado, ele tem alguns seguidores que até hoje, olha aqui, eu acabei de pôr uma foto do Álvaro no Instagram, os meninos do semestre passado já está tudo batendo palma, né? Porque nunca esqueceram a palestra do Álvaro, porque o Álvaro, ele fez acontecer, ele acabou de fechar uma empresa, então ele não tem medo de começar, errar, inovar. A frase dele, depois você vai ver, viu, Álvaro, no seu Instagram, eu já parafrasei, se for para andar para trás, é para pegar impulso, e é o que a gente vê na nossa disciplina. O silêncio de todo mundo é por isso. Está todo mundo pensando, maquinando, querendo saber. Então, todo mundo querendo, olha, Estelinha, os olhares de todo mundo já fala isso. Está todo mundo doido para perguntar, mas é porque eles estão guardando as perguntas para o próximo horário, que o próximo horário é diferente, né? É TA, e eles vão te atacar com um monte de teoria. Senão a aula não flui.
Então, na verdade, eles estão maquinando. Como que uma pessoa jovem já é presidente de um sindicato? Como que ele dá ordem para senhores de 51 anos? Como que ele coloca esse monte de gente numa mesa? E eu? Onde que eu estou como aluno? Se ele tem 28, eu tenho 22, 23, 24, 25, 19. Tem aluno aqui de 19 anos, Álvaro. Então, ele vai deixar para começar com 30? Não, ele acabou de escutar que não pode. Ele não sabe pegar um financiamento de 120 mil reais, mas ele tem que começar. O Google sabe. Então, eles estão maquinando, é isso, eu tenho certeza, né? Mas, se alguém tiver mais pergunta, este é o momento. Né? O Álvaro é um exímio empreendedor, muito bom. Oi, Carlos. Não é para mim, não, é para o Álvaro. Não, é para o Álvaro. Eu vou começar assim. Eu não sou daqui do estado de Minas, sou de outro estado. A minha intenção é, daqui a alguns poucos anos, montar um negócio. Inclusive, aquele trabalho do Pepe, eu já fiz ele para você, para o Renner aí. Não sei se você viu, é a respeito do ramo da alimentação. Inclusive, eu estou achando ótimo essa palestra dele aqui. Eu queria fazer uma pergunta para ele, como se a gente tivesse só eu e ele batendo um papo. Não diretamente, que muitos vai aproveitar da pergunta, mas como se fosse eu e ele. Como que é a descoberta de fornecedor? Por exemplo, você mexe com peixes. E como que é, a minha dúvida, inclusive não só aqui não, mas se eu for montar outro comércio, qualquer tipo de comércio, como que eu descubro um fornecedor, vamos dizer, com um produto bom e não tão caro? Como que é essa diferenciação, essa procura? Vamos lá. Carlos, muito legal sua pergunta. Isso foi uma das dificuldades quando eu comecei o Porcos. Porque na Toca do Peixe foi muito fácil. No Porcos eu já tive algumas limitações e alguns entraves. Primeiro, algumas coisas simples. Muitas pessoas, quando já vão montar um negócio, às vezes já tem concorrente. E você pode fazer uma pesquisa de mercado no sentido do seu concorrente. Então, você entender qual é a cadeia fornecedora do seu concorrente. Como assim? Você vai no LS Guarato, compra um iogurte, e você vai lá, vira o iogurte e descobre. Tem os dados do fabricante do iogurte, o distribuidor, alguma coisa assim. Isso é uma coisa simples e muito óbvia. Mas uma outra situação é o quê? É você fazendo pesquisas na internet. Então, por exemplo, pode parecer simples ao extremo, mas você colocar fornecedor... Vamos montar uma barbearia? Beleza, vamos montar uma barbearia. Não, barbearia tem muito. Vamos montar uma coisa mais difícil. Vamos montar uma loja de cupuaçu. Beleza. Porque açaí também tem muito. Então, minha loja só vai vender cupuaçu, self-service igual pastel. Primeira coisa, eu preciso de uma bancada. Vamos achar uma bancada para colocar em self-service. Então, você põe lá, bancada em MDF. Nossa, não achei. Acha algum fornecedor que pode produzir esse item. Beleza. Agora vamos atrás dos insumos, dos produtos. Eu coloco fornecedor de cupuaçu Uberaba. É muito delicado. Mas você, normalmente, você vai achar um produto de qualidade. Porque os bons produtos, ele tem uma busca orgânica muito saudável na internet. Então você vai achar o melhor cupuaçu. Só que com N atravessadores. E aí você vai pegar um cupuaçu de R$35, só que aquele fornecedor primário poderia estar te vendendo a R$18. E aí vai envolver volume, poder de compra, forma de pagamento. Mas eu sempre fazia isso. Por exemplo, no porco, eu ia lá no Leste Guarato, comprava a melhor costelinha suína. Aí eu achava lá, por exemplo, Sadia. Opa, já descobri, é a Sadia que vende. Ligava para a Sadia, a Sadia falava, não, você vai ter que comprar de tal pessoa. Não, eu vou comprar 200 caixas. Não, eu te entrego aí na porta da sua casa e faturo com 28 dias. Então, assim, é muito simples hoje pelo meio da internet. Eu acho o mais simples e o mais óbvio. E aí você vai aprofundando um pouco mais. É aquela questão de você ir a fundo nessa pesquisa de mercado em cima de produtos já existentes ou baseado no seu concorrente também seria interessante, Carlos. Muito legal. Depois, se você for deixar para todos aí o seu contato, eu gostaria muito de, futuramente, aí, em breve, em Deus, estar trocando as ideias com você. Pode contar comigo. Vou deixar assim.
Quem mais? Mais alguém, gente? Álvaro, eu queria saber, você havia dito que teve uma época que você tinha por volta de 80 funcionários, não sei se ainda continua esse mesmo número hoje, mas como você faz para liderar eles? Você tem uma presença mais ativa, você usa de alguma ferramenta, você faz algum treinamento em determinado período de tempo? Como que funciona isso para você? Ah, isso é muito legal. Como que funciona? Hoje eu tenho atualmente 43 colaboradores. Então caiu pela metade, porque na época eu tinha o Pastel, a Toca de Uberlândia eu tinha o Porcos. Então não tenho mais essas empresas, né? Então eu tenho metade desse quadro de funcionários e agora menos ainda, porque vários estão pelo afastamento, né, da medida provisória. Hoje, como que eu trabalho? Vamos imaginar dois cenários. O cenário de antes do Covid e agora o atualmente. Eu começo sempre por uma pirâmide, vamos dizer assim, uma hierarquia, que no dia a dia não é bem assim, mas ela tem que estar desenhada em algum lugar para você entender o processo. Então tem lá, é igual o organograma, mas melhor falando para vocês. Então tem lá o líder, o proprietário, o diretor, e aí depois os gerentes ou staffs, e aí os operacionais. E na minha empresa, o organograma é de que forma? Eu, proprietário, não é o meu nome, né, como vocês já sabem. Vocês estão em que períodos, desculpa? Então, beleza. Então, talvez nem viu o organograma ainda, né? Eu antecipei. Você tem todo um quadro hierárquico ali de começar com o proprietário, depois a linha do meio, que seria possivelmente os gerentes, e depois os cozinheiros ou garçons. Então, hoje, para me reunir com cada garçom ou cozinheiro, é muito difícil. O que eu faço? Todas as reuniões, eu faço reuniões periódicas, semanalmente, com os meus gerentes. Eu tenho 4 gerentes. 2 no almoço, 2 à noite. Vou dar o exemplo da Toca da Saudade, tá, pessoal? Só para ficar mais claro. Então, eu faço os 2 do turno de dia, depois eu faço os 2 do turno da noite. E aí, esses gerentes vão passar o meu posicionamento para os outros funcionários, para os outros colaboradores. Nossa, Álvaro, mas você nunca fala com os outros funcionários? Falo. Eu tenho reuniões quinzenais com feedbacks, que é aquelas reuniões de retorno, para você fazer perguntas simples. Por exemplo, ô Joãozinho, como que está a sua filha? Me fala um pouco, como está a dificuldade aqui na empresa? Está passando, está precisando de alguma coisa? Por quê? Às vezes, eles ficam intimidados com os gerentes. E aí, o gerente não me passa alguma coisa. E aí, é nesse momento que eu posso ter um gargalo, mas, consequentemente, o gerente vai fazer um bom trabalho, porque ele sabe que eu vou ter esse momento individual com o colaborador. Então, essa periodicidade não pode ser tão grande. Que eu falei uma hora no nosso bate-papo, que foi uma época que eu comecei a perder dinheiro nas tocas, que foi o momento que eu mais me afastei. Para vocês terem noção, eu passei mais de 6 meses sem fazer feedback. Eu entrava dentro da minha empresa e o funcionário não sabia que eu era dono. Olha que loucura, gente. Eu chegava e o funcionário falava assim, nossa, o que você faz aqui? Eu falei, eu trabalho, eu sou gerente. Eu falava alguma coisa assim. Aí quando eu virava as costas, o meu gerente falava assim, nossa, você quase matou o funcionário. Ele veio me perguntar quem era você e eu falei que você era dono. E ele falou que nem te cumprimentou direito, essas coisas. E hoje não, eu não deixo mais isso acontecer. Então eu faço reuniões semanais para mim passar o posicionamento, eu mostro meus gerentes aonde minha empresa está e aonde eu quero chegar. E aí quando eu passo isso para os gerentes, eles passam essa missão para os meus colaboradores. Por quê? O turnover, eu estou usando alguns termos, mas é automático. Essa rotatividade dos meus funcionários operacionais são mais altos. E isso é normal em qualquer empresa. Você pode ver, os cargos operacionais são realmente mais rotativos. Então, os gerentes têm que ter muito claro isso na cabeça, qual é a cultura organizacional, qual é a cultura da empresa. Então, eu deixo isso muito claro para os gerentes, para eles passarem para os funcionários, para os outros colaboradores, e aí eu faço uma reunião mensal. Se vocês olharem no meu Instagram depois, você vai ver que sempre tem uma foto com toda a minha equipe, onde a gente faz algumas dinâmicas em grupo, faz uma questão, vou até mostrar para vocês, é isso aqui, ó. Eu tenho um manual de integração. Esse manual de integração é para o colaborador novo. Então, eu mostro ali tudo quando a empresa começou. Sabe essa história que eu contei para vocês? Tem tudo aqui nesse manual. E aí eu entrego isso para o colaborador e aí a gente começa a se envolver um pouco mais e, periodicamente, nós fazemos algumas reuniões. Basicamente é isso.
Obrigada, esclareceu bastante. Uma pergunta, Álvaro. Álvaro, isso foi ideia sua ou alguém, quando você saiu da faculdade, te assessorou, falou, ai, faça esse manual, Álvaro, isso é bom para a sua equipe. Foi ideia de quem? Ah, muito legal. Essa ideia não foi do Álvaro, gente. Essa ideia foi de uma psicóloga que eu contratei aqui, onde ela prestou uma assessoria. Sabe o que eu adoro? Não é ser inteligente. Eu adoro contratar pessoas mais inteligentes do que eu. É o meu prazer. Vocês não têm, chega a arrepiar. Eu adoro fazer isso. Quando eu vejo que minha gerente é muito mais inteligente que eu, quando eu falo inteligente, pessoal, não é coisas do dia a dia que eu estou falando assim de conta de matemática, português, não é isso. É questão do dia a dia, praticidade, know-how, experiência de mercado, feeling, a pessoa entender daquele nicho, é esse tipo de inteligência, tá? Uma inteligência diferente. E aí eu tive uma experiência que eu estava tendo uma rotatividade muito alta, Reni, e aí eu contratei essa psicóloga, que a especialização dela é em gestão de pessoas, em recrutamento e seleção, onde nós fizemos o mapeamento da minha empresa. Então, teve uma descrição de cargos e salários, uma questão de motivação, um mapeamento, essa questão dessas reuniões periódicas com feedbacks foi ela que implementou aqui, só que o ponto mais importante agora, ela não fica aqui a vida inteira. Eu contratei ela por 6 meses. E aí, quando ela saiu, o processo ainda continuou. Sabe por quê? Envolveu na cultura organizacional da Toca do Peixe, nem na do Álvaro. E sabe por que não pode ficar na cultura organizacional do Álvaro? Vamos usar uma palavra muito delicada aqui. Eu posso morrer, eu posso acabar, eu posso mudar de empresa. E aí? A Toca do Peixe morre também? Não é isso. Então, eu tento envolver todo mundo nesse processo, para mim, quando eu precisar viajar, tirar umas férias, vamos deixar eu morrer em último caso. E aí, não acontecer isso, ou seja, a Toca do Peixe não pode acabar. Esse processo tem que estar muito discriminado e muito claro na cabeça de todo mundo. Eu perguntei isso porque olha a inteligência do Álvaro, isso eu já adivinhava que ele ia falar algo parecido, porque lá atrás ele falou que colheu muitas experiências com os pais, lembra disso? Ele falou lá atrás que sempre trocava ideias, o Álvaro sempre fez um network com os professores, ele falou lá atrás, e isso nos cabe no primeiro período, trocar ideias, o Carlos acabou de perguntar, pegar o contato dele, trocar ideias, olha, o que você acha disso, um feedback, quando ele tiver oportunidade ele vai responder, isso é bom, essa troca de informações vai gerando capital intelectual na gente desde o primeiro período, não deixando para o último momento. E a sacada do manual, eu fiz a pergunta por quê? Alguém criou, mas se o Álvaro quisesse pegar esse papel, esse documento e engavetar, ele faria. O funcionário também. Então, cabe ao gestor aplicar, toda vez que chegar um novato, fazer aquele manual acontecer, aquele trabalho é parte do planejamento e estratégico e do controle do gestor, que a gente vai ver na segunda disciplina mais aprofundada. Correndo, sabe, só uma coisa, só para complementar a sua fala, desculpa. Claro. Eu achei muito legal uma coisa, quando meu pai me falou, eu tinha acho que uns 15 anos, eu nunca esqueci dessa fala dele. Eu cheguei para ele, no começo da minha história, gente, eu queria ser piloto da aeronáutica. Era meu sonho. Até meus 16 anos, mais ou menos. Até eu descobri que o filme Top Gun me enganou, que eu queria ser piloto por causa de um filme. Eu me senti assim. Foi muito engraçada essa história. E aí um piloto não ganhava tão bem, não era aquela fábula de pilotos, né? E aí, meu pai chegou e falou assim, pai, eu não quero ser mais piloto. Fui fazer alguns cursos, fiquei um tempo na aeronáutica, fiquei 2 semanas. Chorei, dei birra de saudade da minha mãe, pra vocês terem ideia, né, na época. E aí eu cheguei, meu pai falou assim, pai, eu não sei o que eu quero ser agora. E ele chegou e me falou uma coisa, Álvaro, eu não sei também o que você vai ser, e talvez você não saiba agora, mas seja o melhor no que você for fazer. Se você for um pintor, seja o melhor pintor. Se você for um lixeiro, seja o melhor lixeiro. Se você for um empresário, seja o melhor empresário. E quando eu falo melhor, não é só de competitividade, é de ser humano. Seja um bom pintor como humano, mas também como profissional. E isso eu tenho levado com a minha vida.
Eu não quero ser só o melhor de Uberaba, mas eu também quero ser um bom Álvaro. Eu quero deixar um legado quando eu tiver meus filhos, para os meus amigos, para minha família, porque é uma responsabilidade muito grande social hoje o nosso trabalho. As pessoas eu vejo muito como qualidade de vida, e isso me preocupa muito. Um trabalho não é só ganhos financeiros. Normalmente se passa mais tempo com pessoas do trabalho do que pessoas da família. Ou seja, é sim o trabalho uma segunda família. Então, que seja uma boa segunda família, que isso vai fazer muito mais sentido na vida de todo mundo. Amém. Álvaro, para terminar ali, o Carlos está falando que legal a fala desse cara, e também a inteligência desse Renner e tal, para poder compartilhar a inteligência. Isabela, você possui algum projeto de endomarketing? Hoje eu possuo, mas ele está em fase de implementação. Porque a questão hoje do endomarketing, como que eu vou explicar assim para todo mundo? Muitas coisas é muito legal na prática, na teoria, mas quando a gente coloca em execução, a gente não tem o mesmo resultado. As pessoas não é tão simples assim. E outra coisa é a percepção de valor do cliente. Tem muitas ferramentas que são caras, existe um alto custo de execução, de implementação. Então, assim, eu possuo, mas ele não está em prática ainda. Só respondendo. Tá. E para fechar, a Estelinha perguntou como ter mais transparência dentro de uma sociedade. Eu vou colocar essa sociedade junto também com a empresa, né? A primeira coisa que a gente tem que ser é transparente com os nossos colaboradores. Sabe o que aconteceu? Todo o meu fluxo de pagamentos mudou. Por exemplo, hoje eu tenho mais vendas pelo iFood do que pelo consumo aqui no restaurante. E o iFood, a programação de pagamentos é completamente diferente. Eu cheguei todos os meus colaboradores e fiz uma reunião. Pessoal, é o seguinte, meu fluxo de pagamentos mudou, eu vou mudar os pagamentos aqui também, e eu quero ver se eu consigo contar com vocês. Pagamentos vai ser assim, dessa forma e desse jeito. Tá bom para vocês? Todo mundo, sem exceção, concordou. Sabe por quê? Eu fui transparente, eu fui sincero com eles. Todo mundo consegue se organizar em cima desse cenário. Então, tudo que acontece na minha vida, de forma profissional, eu tento transparecer esse cenário para eles. E aí, eu mostro para onde minha empresa quer ir. Sabe por quê? Quando eu mostro isso para eles, eles sabem que eles podem ter uma projeção de carreira aqui dentro. Eles sabem que eles podem entrar como uma cozinheira e sair como uma gerente ou até uma franqueada da Toca do Peixe. Ou não. Se ele quiser ser um balconista por 15 ou 20 anos aqui, por que não? Ele vai ser o melhor balconista aqui. Então, eu deixo muito claro e limpo os processos. E eu sempre usei de alguns termos aqui que eu acho que já é ética, não é só transparência. Eu acho muito contraditório, Renner, quando acontece algumas situações de... Alguns exemplos. O empresário vai lá, fala que está com dificuldade, algumas coisas, mas trocou de caminhonete. O empresário fala que está passando por algumas dificuldades, mas está postando foto em Paris. Então, assim, eu não estou aqui para fazer julgamentos, cada um tem uma experiência de vida, quem é o Álvaro para falar desse assunto, mas, assim, eu não estou numa fase muito... Ninguém está numa fase fácil. Em qualquer... Olha aqui, a gente está fazendo uma reunião virtual que normalmente seria presencial. Ou seja, todo mundo foi afetado. Então, eu não gosto de tampar esses problemas. Eu passo tudo para os meus colaboradores, para os meus gerentes, eu mostro onde eu quero chegar. Quando eu fui fechar o Porcos, não foi uma decisão fácil, de coração. É como se você estivesse matando um filho. Mas sabe quem foi as primeiras pessoas a saber que eu ia fechar o Porcos? Os meus colaboradores. E normalmente não é isso que acontece. Ele sai com uma mão na frente, outra atrás, o seu contador sabe, o seu parente sabe, o seu amigo sabe, chega numa rádio peão para esse colaborador e isso causa muita angústia. Muita fala assim, nossa, você perde essa credibilidade. Então, eu acho que a transparência é muito simples, é você ser verdadeiro em todos os processos e deixar isso muito claro e transparente realmente. E perante a sociedade, eu acho que por si só, essas coisas são construtivas, se unem, né? Sociedade é a mesma coisa. Então, eu tento fazer alguns trabalhos voluntários que eu tenho o maior prazer em fazer, mas não porque eu quero que meu nome seja estampado ou escancarado lá. Não, é natural para mim. Eu quero ter essa troca, eu quero ter essa ajuda, fazer
essa ajuda, claro, na medida do possível que a minha empresa permite perante a sociedade. Álvaro, a gente poderia ficar o dia inteiro, né, a noite toda te ouvindo, até para os alunos terem uma vasta bagagem. Mas a Maria Helena vai te agradecer. O Álvaro vai ficar conosco no segundo horário, um pouquinho na aula de TA, porque lá vai ter uma atividade diferente. Aos que não fazem parte de TA, tenho certeza que geraram conhecimento, agregaram valor, que essa disciplina é de comportamento empreendedor. Quero lembrar a todos que o nosso compromisso semana que vem, dia 23, às 19 horas, está de pé. A gente vai vir todos bonitos, lindos, vão entrar na live arrumadinhos, maquiados, as meninas, os meninos, tudo arrumadinho, de acordo com o trabalho, para a gente gravar o nosso pitch, tá bom? Então, nós vamos gravar, vou orientar pelo grupo, vou fazer uma escalação da ordem dos pitches para serem apresentados, para que tenha uma sincronia durante toda a aula, como se fosse o evento naturalmente realizado. No entanto, ainda vai ser uma gravação, tá bom? A gente vai usar caso necessite da gravação. Então, diante disso, treinem, conversa, aproveita a ferramenta Trello aí, ou outra, né? E aí a gente vai se organizar. Lohane está falando que a aula de hoje foi uma lição de vida, a Andrea também, um monte de gente. Resultado do PEP daqui a pouco. Primeiro vamos fazer bem feito o nosso trabalhinho, né? O nosso banco de ideias. O PEP, eu vi que vocês já gravaram o vídeo e colocaram na minha página do Facebook, porque tem vídeos maiores, né? Algumas pessoas não colocaram, ainda dá tempo, podem o colocar. No entanto, já elenquei quem postou e já estou vendo, tá bom? Maria Helena, agradeço o Álvaro e a Thaís para a gente, por favor. Eu acho que a melhor palavra para resumir é gratidão mesmo, por expor toda a sua experiência de vida. Desejo também muito sucesso, muitas realizações, que você ainda conquiste tudo que você ainda pretende, que você já disse que ainda tem altos planos, né? E gratidão mesmo por essa experiência que foi maravilhosa. Você é uma lição para nós, como jovem, como profissional, como empreendedor. Muito obrigada por tudo, Thaís, também muito obrigada pela presença. Gente, eu quero, Álvaro, só para concluir da Maria Helena, eu quero que vocês batam palma, porque eu vou filmar e eu quero que eles escutem as palmas, porque é muito merecedor a história do Álvaro, tá bom? Do Álvaro. Esse é o máximo, tu não tem Posso ideia. falar só mais uma coisa? Claro, Maria Helena. Álvaro pode ficar muito orgulhoso, porque o Renner trazer alguém, a gente sabe o quanto ele é criterioso, o quanto ele é exigente e o quanto ele fica orgulhoso em ver você falar. Parabéns. Obrigado, Helena. As palavras foram muito importantes. São coisas simples, mas que dão um gás na vida realmente, para saber que você está no caminho certo. Então, eu fico muito assim, lisonjeado de coração mesmo, por poder compartilhar essas histórias, toda essa história de vida aí, que ainda tem muito o que acontecer, mas para mim também foi muito transformador. E eu gosto de compartilhar essas coisas para que isso transforme a vida de vocês também. Então, eu agradeço sempre a presença e a oportunidade que o Renner me proporciona, Thaís, a Uniub em si proporciona isso para mim também. Então, é muito importante. Agradeço também de vocês, de coração, a presença de todos aí. Gente, o Álvaro disse uma coisa que é essencial. Ele disse assim, se alguém é mais inteligente do que eu, ele aproveita aquilo. E nós não podemos ter essas picuinhas no mundo, né? Quanto o criador superar a criatura, quanto mais sinergia a gente tiver, aproveitar o de bom do outro, a empresa vai colher fruto, a nossa empresa vai dar certo. Álvaro, eu vou te dar só um spoiler do próximo horário, porque a Thaís está aqui, mas porque a maioria aqui vai repetir, né, na segunda disciplina. Mas olha aqui, quer ver? Gente, qual da teoria das relações humanas, vamos falar em coro para eles,
quais são as 3 ênfases importantes da teoria das relações humanas? Ser o melhor. Ser o melhor homem possível. Ter Ter o melhor. o melhor trabalho. Eles vão falar direito, ó, ser o melhor homem possível, ter o melhor trabalho possível e buscar os melhores resultados possíveis. A teoria das relações humanas já falava isso, e agora, na modernidade, é mais do que resultados máximos, é evitar erro mesmo. Então, os meninos estão preparando para isso. Mas obrigado, Álvaro, foi muito bom. Thaís? Pessoal, eu queria agradecer demais a presença de todos vocês. Eu já tive a oportunidade ontem de parabenizar a todos, né, pelo empenho, pelo esforço. Tá todo mundo passando por um momento desafiador, cada um tem seus desafios próprios, né? E agradecer demais o Álvaro, porque eu acho que o verdadeiro empreendedor é aquele que, apesar de tanta coisa que tem para fazer, ele consegue achar um tempinho para contribuir com os outros. Ele sabe a importância dele contribuir para a comunidade que ele convive, né? Para nós aqui, com a experiência, com passar o celular dele. Então, eu acho que isso realmente é um valor enorme, tá? De ter essa humildade e de achar esse tempo, que eu sei que é difícil, a gente vê o Álvaro ali, você fala, putz, tá tranquilo. A cabeça tá a mil, o celular deve estar cheio de votos para responder, cheio de coisa de responsabilidade, pensar no restaurante futuro, contas para pagar, a gente sabe como é. E tá aqui nessa tranquilidade aqui com a gente, passando para a gente toda essa positividade e realmente sabendo que isso é uma parcela grande da responsabilidade que ele tem, que é de contribuir, né, que é de ajudar. Então, agradecer. Obrigada mesmo, Álvaro. Obrigada a todo mundo aí. Obrigada, Renner. Gente, um abração. Manda o recado no WhatsApp. Daqui a pouco a gente se vê de novo, tá bom? Um abraço. Valeu. Álvaro, já te mando outro link, tá bom? Combinado. Obrigado, gente. Um abraço. Outro.